Antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha o banheiro de imersão pelo carrapato, aquele que o gado, né, tinha muito. Agora já tem mais os purons e tal. Então, tu tinha que trazer o gado no banheiro de imersão. Com a tecnologia que está chegando dos produtos, tu não precisa mais. Então, isso facilitou também a vida da gente, que o gado não vai mais lá no curral. Tem um curral em cada... no curral central, digamos assim. Vai a gente que vai até o gado. E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Raízes do Agro, aqui diretamente do stand da Piscin, na Expo Inter, que é essa feira que eu adoro. Eu sou lá de Mato Grosso, mas toda vez que eu venho pra cá, a gente chega às 7 horas da manhã, já tá cheirando churrasco, então é o melhor lugar do mundo para se estar dentro das feiras agropecuárias do Brasil. E esse episódio, a gente veio aqui pro Rio Grande do Sul, aqui pra Esteio, e esse episódio, esse podcast do Raiz do Agro tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio especialíssimo, estou aqui com Yara Sunhé, que é produtora rural e host do podcast Agronautas, e foi uma indicação da nossa amiga em comum, Lívia Padilha. Obrigada, né? Muito Paulo. obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda. Imagina, uma alegria estar aqui, sou tua fã, já te sigo há um bom tempo, 8 anos do teu podcast, 8 anos já. Um dos pioneiros também, isso Paulo. Isso é o primeiro podcast do agro do Brasil. Fantástico. Então fomos no teu rastro, que nem diz o gaúcho, fomos no teu rastro e estamos com o nosso podcast, vai ser o 4º ano agora. Estamos fechando o 4º ano. Você sabe que eu adoro outros podcasts do agro, porque é o seguinte, são formas diferentes de comunicar, visões diferentes. Então, se você participa do meu e participa de outros 5 podcasts, às vezes cada um dos podcasts vai tirar uma coisa diferente de você. Sempre. Isso eu acho muito legal. E vocês têm um time, né? Tem um time, nós somos 8. É bem interessante porque é um time diverso. São pessoas de diversas áreas e nós gravamos em diferentes lugares, porque nunca nos reunimos os 8. Sim. Então, eu gravo lá da Fazenda, a gente agora tem um correspondente internacional, é o Vasco, que é CEO agora da ABS, americana, mas trabalha aqui no Brasil também. Então, ele faz lá dos Estados Unidos, no outro fuso horário. Aí tem o Caju, que tá em Uruguaiana, outro viajando. Então, fica bem dinâmico. E o sinal, às vezes, é aquela coisa da nossa conectividade brasileira, que nem sempre faz parte. É o tchan dos podcasts. Alguma horinha falta o sinal. É isso aí, mas muito bom. Mas vamos lá, Yara. Vamos. Conta um pouquinho aí, então, das suas raízes no agro. Conta um pouco da sua história. Então, Paula, minha história é o seguinte. Sou de uma família rural. Meu pai era veterinário, minha mãe também, família do campo. E trabalhamos com pecuária de corte em Lavras do Sul. Lavras do Sul, para quem... Eu sei que esse teu podcast é nacional, ele tá no bioma Pampa, que é aquele bioma bonito do gaúcho, das gramíneas, das leguminosas, as planícies leves. Então, trabalhamos lá com Brafor e Erifor, as duas raças, a taurina e depois sintética. E eu tô lá já gerenciando a fazenda faz 25 anos. Nós perdemos aí uma irmã, a sócia, e eu perdi meus pais muito cedo, Paulo. Eu perdi o pai com 15 num acidente, a minha mãe depois com 24 num acidente. Coube a mim, que estava me formando em agronomia, a tocar a estância. Então, eu já estou há 25 anos na frente do negócio, sou apaixonada pelo campo, pela nossa cultura, sou bem enraigada, assim, a nossa cultura gaúcha, o cavalo, a lida. Trabalho dentro da porteira mesmo, muito legal ver o agro numa dimensão gigante que está hoje, tu na comunicação, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar o programa, né, Paulo, que tu começaste com leite, depois foste para CPEA, para corte, agora na comunicação. Então tem esse agro hoje muito mais dinâmico, muito mais pessoas de diferentes áreas, diferentes expertises, somando e fazendo, né, a nossa agronacional ser essa potência que é. Então legal. Me incluo dentro da porteira. Sim, e no fim do dia, por exemplo, você é produtora rural. Exatamente. Né? Mas você tem um papel importante também em comunicar. E eu acho que o Agronautas é legal por causa disso. Porque vocês trazem essa visão de vocês também no campo. Daí tem eu que no Agronautas eu sou bem dentro da porteira. A Lívia, que tu falaste, a Lívia é bem fora da porteira, mercado consumidor, mercado da carne, e ela, como é urbana, ela tenta informar os urbanos, que é muito legal, porque daí ela tem uma visão diferente nossa. Então a gente vai se somando e vai crescendo e fazendo esse agro nacional ser tudo que é, né? Legal. E o Yara, conta um pouco dessa ideia, por exemplo, você se formou em engenharia agronômica, né? Você é engenheira agrônoma. De onde que surgiu? Assim, óbvio que você viveu na fazenda e tal, mas de onde surgiu essa ideia da agronomia? Assim? Eu sempre gostei de cálculo, sempre fui matemática. Então, na hora de sempre horrível em redação, aquele pavor da escrita, que eu acho que o pessoal do agro tem um pouquinho de dificuldade. Então, Paulo, sempre pensei em fazer alguma agrária, aí fiquei entre veterinária, agronomia, zootecnia. Como eu gostava de cálculo, fui parar na agronomia, fiz na Universidade Federal aqui, de Porto Alegre,
do estado, né, no caso. Depois eu fiz um mestrado também, tem um grupo bem interessante aqui, que é o Nespro, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu sou, que nem o Júlio, professor, diz alumínio até hoje, porque eu recebo muitos alunos do Nespro lá na estância e participo dos eventos. Eles têm uns eventos bem legais para tentar fazer essa aproximação da pesquisa com a realidade do produtor rural, porque tem muita gurizada nova chegando no campo, que é fantástico, mas muitas vezes eles não têm essa vivência do campo. Então, tentar aproximar essa pesquisa, a gente como produtor, informar a universidade, a ciência. Que é essencial, né? O que nós precisamos como respostas às nossas perguntas, que tem muitas, né, como produtores. Então eu faço parte desse grupo também, o que é muito legal, porque a gente está sempre trocando. Fiz muito tempo também, eu acho muito legal a gente trabalhar no coletivo, Paulo. Eu acho que é algo que, assim, que o agro nosso tem que trabalhar mais na questão coletiva, como movimento classista, como movimento apolítico também. Então eu fiz parte muito tempo de um CIT. CIT aqui no Rio Grande do Sul é um movimento de clubes de integração e troca de experiências. Olha, que legal. Que são propriedades, são 12, 13 propriedades da mesma região, que se encontram uma vez por mês e vão visitando, e a gente vai trocando ideias. Não tem... que massa. É muito isso, legal, cara. troca de conhecimento, mede os números. Então, assim, tem um benchmark também bem interessante. Então eu faço parte desse CIT. Esse CIT tem aqui o meu sítio é o 27, eram 150 no estado, hoje são menos porque mudou. Antigamente, hoje a gente brinca, tem sítios virtuais, que as pessoas hoje com a comunicação, ainda bem, né, tem grupos de WhatsApp, enfim. E aí eu fui da diretoria da Federacity aqui, que foi bem legal, que a gente fez bastante coisa. Daí eu fui do Sindicato Rural também, de Lavras do Sul, comecei como integrante, depois fui para a diretoria, daí fui para a diretoria da Farsul, que foi muito legal, nossa Federação da Agricultura. Fiquei 3 anos num governo, no presidente Esperotto, depois mais 3 anos com o presidente Gideão, que foi muito legal. Daí é um trabalho mais político, digamos assim, né, Paulo, de classe mesmo, e de interesses, que achei super interessante participar, mas eu acho interessante que tudo isso é voluntário. Claro. Todos esses movimentos são voluntários, tu não recebe nada por eles. Né? Nada, inclusive. Exatamente, nada. Pelo contrário, muitas vezes tu gasta. Paga ainda. Porque tem a contribuição sindical. Tem a contribuição sindical, enfim, mas é um movimento que precisa ser feito de união dos produtores, para ter interesses, não só na hora dos problemas. Tipo, agora o Rio Grande do Sul passa por um problema muito sério, que nós viemos de 4 secas sucessivas. A soja, o pessoal da soja tá apanhando bastante. Nós tivemos a enchente, o pessoal deve ter acompanhado no resto do Brasil. Então o agro está em função, o nosso agro gaúcho está tentando muitas securitizações, aí existe uma mobilização muito grande. Eu sempre comento que não é só na dor, a gente tem que se juntar no amor também. Né? Eu acho que uma pauta importantíssima para nós produtores é nós falarmos mais para essa sociedade urbana que tem uma visão tão negativa da nossa, e eu acho que se ela tem negativa, é sinal também que nós não estamos comunicando bem, nós temos falhas na comunicação. Então acho que tem muita coisa para ser feita. E para melhorar, eu morei, como eu te falei, Paulo, morei 4 anos nos Estados Unidos, voltei o ano passado, morei lá em função do meu marido, que é da Embrapa. Então é muito interessante ver a forma como o agro é tratado lá. Além de segurança nacional, é algo de orgulho, é segurança territorial também. Isso é interessante, porque só a gente morando lá, a gente acaba aprendendo, né, Paulo, que não é só a segurança alimentar, mas segurança territorial. Então, a forma que o urbano vê o produtor rural é muito bonita, o respeito, né? Eu nunca vou me esquecer, na época, eu estava lá, fiquei 2 anos lá também na pandemia. E a gente morava em Washington, que é onde acontece, tipo, Brasília, as decisões políticas. E eu fiquei impressionada que todos os agradecimentos, eles fizeram muitas campanhas de agradecimento na pandemia, os heróis do Covid, enfim. E aí apareciam os médicos, os enfermeiros e sempre os produtores rurais. Então, assim, foi muito bonito de ver a gente vendo lá. Eu nunca vi uma menção à produção aqui na pandemia. Vi bastante agradecimento à área de saúde, claro, em primeiro lugar, mas nunca vi, né, que a comida nunca faltou. Sim. Então, aí tu começa a medir um pouco os dois países e quanta coisa a gente tem que ser feita no Brasil em termos da gente poder comunicar melhor o valor do agro, a importância. Claro. Nós nunca passamos fome, é um país que temos, né, aí temos no Brasil a fome, mas por questões econômicas, mas não por falta de alimento. Então, eu acredito porque a gente nunca teve alguma crise de escassez, de não ter um supermercado, de sempre ter básico, né? De ter sempre um supermercado cheio, nos faz ser muito tranquilos em relação a isso. Eu acho que deveria ser o contrário, né? A gente deveria ser mais grato em relação a ter um país tão assim. Yara, nós vamos chegar nesse ponto não, já, aí. Já engrenei, né? Que a pessoa gosta de falar, Paulo, aí engrena um assunto no outro. Não, né? mas tem uma coisa que eu acho que é importante e assim, a gente sabe que muitas outras pessoas também passaram por essa questão. Porque assim, hoje, né, você é conhecida, você trabalhou nas entidades, fez um trabalho interessante, e não à toa que você teve o reconhecimento, ainda tem esse reconhecimento e até a possibilidade de poder estar num podcast, conversar e tudo mais, muito né? legal. Mas há 20 anos atrás, cara,
Era bem difícil. Você não tinha a bagagem que você tem hoje. Não, é impressionante. Imagino que no momento também muito complicado da sua vida, né? Isso é interessante, Paulo, porque como eu te disse, eu fiz 25 anos de formada e eu assumi a instância com 24 anos. Então, assim, eu não tinha, apesar de ter tido sempre a vida campeira, a vida no campo, né? Eu não tinha a gestão, eu não tinha a consciência, a mão de obra, né? Quando tu passa de filha do dono a tu ser a pessoa que assume. Então, foi muito difícil esse momento. E o que me ajudou sempre foi assistência técnica. Eu contratei pessoas, eu acho que o produtor tem que ter essa humildade, que quando tu não sabe, sempre tem pessoas que vão saber mais que tu. E tu vai aprender com elas, né? E às vezes o produtor fica um pouco naquela, não, eu que sei, meu território, a gente fica meio rei do campinho e as coisas não são assim. Então eu aprendi muito com pessoas que me ajudaram e levei muito na cabeça, Paulo, assim, tive situações, assim, de machismo, de falta de respeito, muito fortes na época, que hoje eu não sei como é que eu passei. Eu tenho um caso para contar, assim, eu nunca me esqueço, eu tinha um refúgio de touros para vender e chegou o comprador de touro e disse, esses touros dessa guria aí vale bem mesmo, porque vindo de uma guria dessas, e a mangueira, vindo de uma guria nova dessas, de cidade, não deve valer, deve ser tudo mal produzido. E era refúgio, realmente, não era touro para descarte. E eu me lembro que a mangueira tava todo mundo na volta da mangueira, os funcionários. Eu disse, meu Deus, como é que eu atuo, né, agora? E eu tinha 24, 25, tu não tem a segurança, tu não tem também, tu né? não tem a força que tu tem. Hoje eu tenho 50, tu não tem. E aí eu me lembro que eu disse, encerramos aqui, olha, lhe agradeço, encerramos aqui. Encerramos aqui, peguei o carro, digo, eu vou pedir pro senhor se retirar da minha estância, porque uma pessoa que não me respeita. Eu me lembro que aquilo me deu empoderamento, assim, tremia, assim. Entrou no carro? Eu entrei no carro, assim, mas então, assim, é muito legal ver o reconhecimento da mulher, que tem sido fantástico nesses últimos 20, 25 anos. Então, assim, tu vê tu entrevista a quantidade de mulheres, Paulo, vejo no Agro Resenha. Então, assim, os movimentos que tem, são milhares aqui. Posso citar, no Rio Grande do Sul tem uns 10 agroligadas, tem movimento das mulheres da Farsul, tem movimento sindical, tem assim, das cooperativas. Sim. Então, essa inserção da mulher hoje no mercado de trabalho e com respeito tem sido assim fantástico. E eu acho assim, no meio da produção eu já vejo na nova geração que está vindo de 25 anos, eu já vejo assim meio a meio. A própria Farsul jovem hoje é mais mulheres, mais gurias do que meninos, e elas mandando assim, mandando ver. Vapor, Então, assim, na minha geração, eu já acho que para lideranças, eu acho que está faltando. Né, para lideranças, eu acho que está faltando o papel da mulher. Tanto que se tu olhar aqui, tu vê um bando sempre de homem trabalhando e uma mulher, duas. Então, mas eu acho que é um movimento que daqui a 20 anos vai estar diferente. Claro. Não, e é interessante, eu entrevistava agora há pouco a Mariana Cherubini, né? Sim, que ela contém agro, a Mari era da Farsul jovem, quando eu era da Farsul adulta, né? Vamos dizer assim, quando eu era da Farsul adulta, a Mari já era da Farsul jovem, e a Mari fez um trabalho excelente, inclusive na CNA, segue, né? Agora criou o Contém Agro, que é um trabalho super legal que ela tá fazendo. Então, assim, tu vê essa geração e tem outras meninas como elas, assim, a mil, e vão fazer muita diferença. E é engraçado, eu vejo que esse é aqui no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, eu vejo que é um movimento muito, assim, as pessoas, elas se empenham mais, sabe? Em outras regiões eu vejo que tem também. Tu diz mulheres, Paulo, mulheres, geral, jovens em geral. Jovens tá? em geral, não necessariamente mulheres, mas mulheres também. Sim. Acho que até em Mato Grosso, onde eu fico lá, o movimento de mulheres ainda é muito mais forte do que o movimento de jovens. Entendi. Muitas vezes tem muitas jovens no movimento de mulheres. Isso. Mas o movimento de jovens como um todo, homem, mulher e tudo mais, eu vejo que aqui tem uma força muito maior, sabe, cara? É uma questão, acho, talvez, cultural até. Cultural, né? eu acredito que seja cultural. E aqui, o que eu acho? Aqui já chegou a reforma agrária familiar, Paulo. Então, assim, diferente a São Paulo, próprio Mato Grosso, ainda as áreas são muito grandes, né? Tem propriedades de 20 mil hectares. Aqui no Rio Grande do Sul é raro tu encontrar uma de 20 mil hectares, até de 10. Então, a nossa questão fundiária no Rio Grande do Sul, ela mudou muito nos últimos 30 anos. Faz sentido. Então, se tu não te unir, se tu não tiver algo de associativismo, tu não trabalha sozinho. Tu sozinho, com 200, 300 hectares, tu não vai longe. Né? Eu digo para pecuária, para agricultura, claro. precisa de áreas maiores. Então, assim, esse movimento associativista é maior no Rio Grande do Sul. Eu acredito também por uma questão de necessidade. Então, se tu não te unir, se tu não fizer um trabalho de sociedade, de comunidade, vai ficar mais difícil. E eu acho que no Mato Grosso, nessa região, ainda está muito tranquilo. As pessoas são donas do seu próprio. O vizinho está muito longe, né? Sim. Tu anda no Mato Grosso, tu vê uma sede aqui, tu andou 2 horas, a outra fazenda é lá. Então, assim, o Rio Grande do Sul já não.
Então, esse movimento, eu acho que ele está diferente no Rio Grande do Sul por isso. A gente já está nesse processo o módulo rural, os módulos rurais hoje no Rio Grande do Sul diminuíram muito e continuam. O campo muito caro para comprar. Sim. A própria agricultura, dependendo, a não ser quem esteja muito forte, consegue comprar, mas não é um ativo fácil de adquirir. Diferente no Mato Grosso. Agora o Mato Grosso tem áreas muito caras também, mas já está indo para o Mato Piba, mas antigamente era mais fácil comprar aqui, o hectare aqui está muito caro, então tu vê essa matriz produtiva também mudando no Rio Grande do Sul. Sim. Ela está diferente do resto do Brasil. E aqui tem outras possibilidades também, mais culturas agrícolas e pecuárias, sim, também. Lá também. Um pouco mais restrito pelo tamanho. Tu vê a minha região ali, eu sou da região da Campanha, que é bem fronteira, Bagé. Ali, por exemplo, a gente já tem, era uma região só pecuária, Paulo, há 20 anos, 25 anos atrás era tudo campo, os campos sulinos que a gente chama. Hoje já tem soja, já tem trigo, tem oliva, tem vinho, então tem uma matriz produtiva que vai mudando, tu já vê até na estrada. Legal. Então, isso tu já vê aqui no Rio Grande do Sul, coisa que no Mato Grosso tu não vê ainda. É difícil. Acho que vai demorar ainda. Vai demorar ainda, né? Mas em compensação, vê a potência agrícola. Volume, né? Volume fantástico. Muito grande, né? Mas legal. Mas falando um pouquinho ali da fazenda, né? Conta um pouquinho pra gente do sistema. Você falou de raças aí isso, e tal. Desculpa. Pode falar. Nós lá temos, assim, a nossa base forrageira, Paulo, é o campo nativo. E a gente comenta, assim, que o campo nativo é muito bonito, é onde é diferente da braquiária, porque são quase 4.000 espécies entre leguminosas e gramíneas, e que nos sustentam o ano inteiro. Só que nós temos sentido agora com as sucessivas secas, as mudanças climáticas que estão aí, as enchentes, é um sistema muito mais complexo de trabalhar do que daqui a pouco a pecuária tropical. Essa pecuária subtropical, ela tem muitas nuances. Primeiro, nós temos 4 estações. Sim. Temos 4 estações bem definidas. Essas 4 estações nós não sabemos se vai ser chuva, se vai ser seca, se vai ser normal. Então são desafios imensos. E eu noto nesses 25 anos os desafios aumentando, como a seca que eu te comentei. Sim. Então, assim, a nossa base é o campo nativo, mas a gente está cada vez mais aumentando a área de pastagens. Começamos também com pastagens de verão, coisa que antigamente a gente não tinha, que é um risco, porque daí tem seca, não tem seca. Então, assim, é um desafio imenso trabalhar, né, porque o nosso custo de produção acaba sendo muito mais alto do que o binômio, né, Nelore e braquiária. E o nosso maior potencial é esse campo nativo, e ao mesmo tempo que ele é o nosso maior potencial, é alguma coisa que está nos limitando. Nós não temos linhas de crédito, nós não temos uma política agrícola para poder, por exemplo, fazer uma adubação desses campos nativos naturais, é muito caro. Então, eu acho que a gente vive esse momento, o Rio Grande do Sul como um todo, mas quem está na metade sul, é algo que a pecuária precisa. Sim. Ter um salto para ter um produto de qualidade, que é o Rio Grande do Sul. Hoje nós temos essas raças maravilhosas, mas nós não temos produto suficiente para abastecer o mercado, sim. Porque nós não temos, na minha opinião, uma base forrageira. Então, tem que ter um processo lá no início para chegar na carne de qualidade, na carne gaúcha como um todo. Para ter um padrão, volume e padrão, né? Tem a Ana Doralina, que tu conhece, que foi da Angus. A Ana trabalhou muito tempo dentro dos frigoríficos. Aqui, o que acontece? Maio, junho e julho não tem produtos boi suficiente para demanda. Tem que vir carcaça aí desossa aqui, enfim. Então, tem muita coisa para ser feita. Então, eu tô nesse contexto que eu tô dentro. Então, assim, a gente já tá com feno, já tá tendo que incrementar cada vez mais coisas que a gente não fazia antigamente eu trabalho mais com terneiro, eu vendo terneiro e sobreano. Então, já tem meu mercado cativo, que são compradores que vão lá e compram todo ano, que é ótimo para eles, porque eles compram todos aqueles bois de uma propriedade só, né? Os boizinhos que eles chamam, que é um sobreano aí de 300, 350 quilos. E tem cria, e eu sou apaixonada pela cria, que é bem complicada, bem difícil, porque hoje a gente tem o desafio da mão de obra. Quem trabalha com cria, tu sabe, né, Paulo? A questão da mão de obra tem que ser treinada e a gente não tem mais essa mão de obra. A gente tinha muito aquela figura do gaúcho, Paulo, quando tu lê um livro, né, tu pensa no Rio Grande do Sul, tu pensa no gaúcho como um todo. Então, aquele gaúcho que nascia no campo, que ia chover, tava um sol, e o cara dizia, não, ali tá vindo aquela nuvem, daquele vento e vai chover agora, 3 dias e chovia, e esse gaúcho não tem mais. Nós não podemos mais levar os filhos. Eu, por exemplo, estou numa área muito remota, então eu não tenho escola rural próxima. Então, os filhos dos funcionários moram na cidade. Então, essa gurizada que está sendo criada na cidade, ela não tem o mínimo contato. E eu não posso levá-las para passar fim de semana lá, porque eu não tenho... Tem a questão do direito do trabalho, não posso andei num cavalo. Então, a gente está perdendo uma cultura que é de pai para filho, do olhar campeiro, que eu noto muito isso. Às vezes a pessoa confunde o campeiro com o cavalheiro. Campeiro é aquele que vê aquela vaca lá, já tá vendo que já tá virando. A gente tem um termo gaúcho dizer quando o terneiro tá virando o fio, antes dele virar o fio, vai ali, faz alguma medicação.
Nós temos um problema muito sério do carrapato hoje, que dá tristeza no Rio Grande do Sul, é um problema seríssimo. Então, assim, e a gente precisa de gente treinada. Então, hoje, entre os meus desafios, que eu tento muito, é essa questão da mão de obra, que eu não vejo essa vocação. Porque vocação, Paulo, vocação. Ser apaixonado, eu não vejo o pessoal mais vocacionado. O celular, ao mesmo tempo, que é uma coisa que facilitou. Eu tenho várias fotos, eu dou palestras às vezes sobre questão de mão de obra, eu vejo várias fotos, assim, um terneiro abichado aqui e a pessoa num selfie. Então, são desafios desse mundo moderno que também chegou dentro da porteira, né? Apesar de trazer coisas ótimas. Sim, e é engraçado, porque esse desafio também acontece lá, porque lá também tem a cultura do vaqueiro. Do vaqueiro, sim, né? Sim. Seja o cara que trabalha no Pantanal, né? O vaqueiro do Pantanal e tal. Então tem esse mesmo probleminha, assim, já ouvi isso de vários outros pecuaristas, de, o filho dele não pode estar lá, que normalmente essa profissão do vaqueiro, do gaúcho, ia passando de pai para filho. Sim, é muito instintiva, tu olhar o animal, enfim. Exato. Então, assim, todo mundo está sofrendo com esse negócio, é um baita de um desafio, né, cara? Como que vão fazer no futuro, né? O desafio. Eu tenho feito, Paulo, assim, cada vez mais eu tenho fazendo tudo que eu dependa menos, gente. Então eu tenho uma mangueira de manejo cada 4 potreiros, a gente chama invernadas aqui. Eu tenho uma mangueira de manejo com brete, com tronco, que seriam coisas que eu não pensaria há 10 anos atrás. Sim. Não teria tanta necessidade, é um custo, mas eu já estou pensando nisso, assim, tudo que facilite a vida deles, tudo. Sim. Antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha o banheiro de imersão pelo carrapato, aquele que o gado, né, tinha muito. Agora já tem mais os purons e tal. Então, tu tinha que trazer o gado no banheiro de imersão. Com a tecnologia que está chegando dos produtos, tu não precisa mais. Então, isso facilitou também a vida da gente, que o gado não vai mais lá no curral. Tem um curral no curral central, digamos assim. A gente que vai até o gado. Então, eu acho que cada vez a gente vai ter que pensar mais nessas maneiras de tecnologia, brinco, contagem dos animais sempre foi um problema. A contagem, as ecolutas, tá no vizinho, enfim, com os brincos eletrônicos, com as conectividades, a tendência esse avanço tem que vir de uma vez, né? Baratear um pouquinho pra gente poder fazer mais. Sim. Não, e esse é um ponto super legal, porque assim, a gente vê na agricultura, a implementação de tecnologias, né, seja elas digitais e tal, ela tende, tá? Não estou falando que é fácil, tá, pessoal? Sim, mas ela tende a ser um pouquinho mais fácil. Evoluiu mais rápido também. Evolui mais rápido, porque assim, são culturas anuais, você não tem o fator animal, né? Porque uma máquina, ela vai cortar numa determinada altura, a planta de soja, ela vai estar com aquele, o grão seco, precisão. Né, tudo, você consegue aplicar tecnologia teoricamente mais fácil. Eu acredito muito que a pecuária é a próxima fronteira, cara. Com certeza, tô contigo. Tem muita coisa para fazer, são muitas variáveis. Muitas. Né? E cada vez mais a gente vai precisar de tecnologia para justamente suprir essas necessidades. Essas necessidades, que a gente com certeza. Encontra hoje, né? Senão ela se extermina, se não tiver esse avanço, mas a gente vê até visitando aqui os estantes, a gente está vendo bastante coisa nova, brinco. Eu lembro que o brinco com GPS era R$100, já tem a 30, e baratear, né? A tecnologia ela vai baratear ao longo do tempo. Então, mas eu tô contigo, tem a nova fronteira, muita coisa para ser feita. Até entrando nessa seara, Yara, você... Yara. Entrando nesse assunto, como que você tem trabalho? Porque assim, você entrou nova na fazenda, né? E querendo ou não, quando a gente sai da faculdade também, a gente tem um monte de coisas novas que a gente está trabalhando, a gente vai olhar para o sistema e falar assim, isso aqui dá para melhorar, isso aqui e tal, né? Como que você vem ver essa implementação de tecnologias ao longo do tempo? Assim, o que você viu que, de fato, nesses 25 anos, você falou assim, putz, isso aqui melhorou minha vida? Inseminação artificial, IATF, com certeza. Acho que a IATF foi algo que veio para revolucionar. A integração lavoura-pecuária, nós há 25 anos atrás, nós éramos só campo nativo. Eu não tenho perfil de agricultura, então eu tenho uma parceria boa com 2 sócios. Eles plantam soja no verão e no inverno me deixam as pastagens de aveia e vem. E ainda me pagam por isso, então isso me ajuda muito no meu sistema. E aí a gente tem rotação de culturas, que daí também tem o sudão no verão. Então essa parceria de integração lavoura-pecuária com adubação na pastagem. Então foram pequenas coisas que fizeram, e eu acho que principalmente a questão de gestão. Que era algo que a gente não tinha, não se falava, custo de produção, margem por hectare, indicadores técnicos, indicadores reprodutivos, nada disso se trabalhava há 25 anos atrás, era a taxa de prenhez e a contagem do ano, digamos assim. Sim. Então, eu acho que essa questão de gestão veio muito para ajudar a parte econômica, até porque se tu não tiver, tu tá fora, né? A não ser que tu tenha outra renda. No meu caso, Paulo, como a gente vive da atividade,
não tem outra renda, então assim, ela tem que dar certo, ela tem que dar margem. Eu e minha irmã somos sócias, e eu, claro, eu tenho salário como diretora como na direção, na gestão, mas a gente tem um lucro que tem que ter, e tem que ter lucro. Então a gente tem o que é nossa régua, assim, a instância ela tem que dar o arrendamento, o arrendamento de pecuária, se nós arrendássemos para terceiros. Sim. Então se ela não der, a gente tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então ela só tem só um ano que ela não deu, mas foi uma questão de seca, mas nós tínhamos um dinheiro guardado, enfim. Então a gente tem essa parte muito bem estipulada, porque a minha irmã é advogada e ela quer o dinheiro, ela quer uma coisa que realmente, não que ela queira o dinheiro, mas assim, eu quero que dê fruto, senão eu vou ganhar dinheiro de outro lugar. Eu já tenho, né, todo o apego, o terdeirinho que nasceu, aquela coisa, mas aí ela me obriga a ser bem profissional. Legal. Então essa parte eu acho que foi uma revolução muito grande que deu, né, a parte de governança. Nós já temos tudo separado para as próximas gerações, então eu acho essa parte de governança, junto com a parte técnica, para mim a maior sempre foi a ATF, o que melhorou todo o meu rebanho. Na época era inseminação artificial, agora tem a ATF, e essa parte também de alimentação, que foi muito importante com as parcerias agrícolas. O que eu acho que ainda nós estamos sofrendo muito é a parte de sanidade, que faz 2 anos que vieram produtos, né, o carrapato realmente nos judiou todo o Rio Grande do Sul, nós temos um problema seríssimo, inclusive do carrapato no couro, na indústria do couro, né, que teve muitas perdas por esse motivo. Então eu acredito que agora pode ser que a gente dê mais um salto, mas eu acredito, foram 25 anos, mas assim, tem muita coisa para ser feita, Paulo. Agora tu falaste da agricultura, tu vê assim, agricultura de precisão, tu vê tanta coisa, e com a questão também das propriedades terem dividido muito, tem muitas pessoas sem condições de investir. Então o investimento, claro, nós temos trabalhar uma área um pouquinho maior, a gente tem mais, mas eu digo assim, a cadeia tem que crescer junto, não adianta eu crescer lá em Lavras e o meu vizinho não crescer. Então acho que, de novo, essa visão do coletivo, de ter alguma política pública que trabalhasse também esse homem do campo, não abandonar as propriedades, porque a tendência deles é arrendarem e saírem. É muito importante ter um trabalho de cadeia, que é algo que está nos faltando em termos de Rio Grande do Sul. Tem muitas iniciativas boas, muitas iniciativas fantásticas de começarem, mas nenhuma congregou. Por exemplo, pegar instituições junto com o Estado, enfim, tem muita coisa para ser feita, né? Sim, e manter esse pequeno e médio no negócio, ele é importante para a economia como um todo, né? E a economia local. Só para tu ter uma ideia, Paulo, Lavras do Sul, meu município, é a segunda maior praça de remate de leilões do estado, e são leilões de 10, cada produtor tem leilões grandes de fazenda, tem leilões, mas muitos finais de semana, e ele tem todo sábado, é aquele produtor que leva 10, 15 cabecinhas para... Que junta vários produtores. Mas assim, a renda do sindicato é maior que a renda da cidade. O faturamento anual do sindicato, dos leilões, é maior que a renda da cidade. Então, o que gera de dinheiro ali, então assim, essa economia local, num lugar que não tem indústria, um lugar que não tem agroindústria, que não tem acesso à estrada. Então, assim, se a pecuária morrer, morre a cidade como um todo. Então, não é isso que se quer. Os apaixonados pecuaristas querem continuar, né? Sim. E morre uma cultura local, do rodeio, do final de semana, do tiro de laço, dessas coisas que fazem ser o que a gente é como estado também. Sim. Então, legal. Você tocou num assunto que eu sempre gosto de tocar, que é a questão da gestão. Sim. Né? Você fez um MBA em gestão do agronegócio também, que eu vi ali na FGV, né? E, então, obviamente, você já tem um olhar muito focado nisso. Eu acho que essa questão também da sociedade, né? Porque uma coisa, você que gosta da paixão do negócio, sim. E outra que está olhando aquilo ali, uma DRE, como se fosse uma empresa normal. Verdade. Né? Então, isso te obriga. Acho que até a questão da sociedade te obriga a ter melhor, os números para entregar, né? Essa questão da gestão veio ao longo do tempo, ou você já sentiu a necessidade logo quando você... Quando eu cheguei, porque assim, a minha mãe faleceu e eu assumi. Uhum. E era aquela coisa assim, meio conta conjunta da instância junto com a nossa pessoal, era meio, sabe, tudo meio, mas e a programação? Só que eu não sabia, eu sentia a necessidade, Paulo, mas eu não sabia como fazer, né? Como é que começa a fazer essas contas? Aí eu contratei na época um veterinário, que era o Carlos Gottschalk, que era um cara fantástico, um alemão, sabe, alemão no mau sentido, assim, de trabalhador, de exigente, sabe, assim, perfil germânico. E aí, com ele eu aprendi, porque ele me ensinou a fazer planilha. Olha, tu vai fazer isso para tu calcular o custo, para calcular a margem. E aí eu comecei a aprender, peguei o gosto e aí virou
É disciplina. Aí virou hoje, por exemplo, eu faço um depósito aqui, já cai no programa da estância, que já vai em diante. Então, assim, hoje a gestão já é alguma coisa que está incorporada no nosso dia a dia. Treinado, né? Treinado, então, assim, mas eu tive que pagar, tipo assim, eu aprendi com outras pessoas, sozinha na época, assim, eu digo, mas como é que começa? Porque não tinha cursos também, Paulo. Hoje, tu, né, tem Scott Consultoria. Até a tecnologia também, né? Não tinha tecnologia, época, computador, eu achei o máximo na época que eu comprei um notebook. Então, assim, hoje tu tem no celular todos os aplicativos. Então, a tecnologia, de novo, veio para nos orientar. Mas é bom passar por esse processo, que tu também aprende. Eu fazia tudo aqui na canetinha, na calculadora, munheca. Até gosto, até hoje eu tenho que escrever. Eu sou do tempo que eu tenho que escrever para ir gravando, sabe? Tem uma agenda que eu escrevo, Paulo, e aí depois passo pro computador. Então, essa gestão, eu sentia a necessidade, não sabia como. E aí eu acho muito legal o mundo moderno hoje, que bom, tem né, quantidade de cursos que tu pode fazer online, não precisa estar presente, que mandam as aulas, mandam já as planilhas. Então, assim, a gestão hoje só se tu não queira, porque tem muitas ferramentas e tu vai adequando ao que faz sentido pra ti, né? Sim, sem dúvida. Outra coisa também que eu queria puxar, que você chegou aqui com o seu esposo, né? Isso, o Alexandre. O Alexandre, que trabalha na Embrapa. Isso. E aí você tinha mandado pra... Pô, Paulo, fiquei 3, 4 anos ali nos Estados Unidos. Eu falei, puxa, o que essa mulher foi fazer nos Estados Unidos, né? Aí eu descobri que seu esposo trabalha na Embrapa lá e tal. Como que foi essa experiência, cara? Foi muito legal, porque assim, eu brinco que o Alexandre me deu um golpe, Paulo. Porque assim, ele é meu segundo casamento. E aí surgiu um concurso interno da Embrapa. Ele era chefe de uma unidade aqui, a Unidade Pecuária Sul, que é em Bagé. A Embrapa tem 4 escritórios aqui, 4 unidades aqui no Rio Grande do Sul. E ele já tinha terminado o trabalho dele de gestão, ele ficou 8 anos na gestão e surgiu um concurso interno para ele assumir lá a pecuária, a Embrapa Labex, que é um escritório que a Embrapa tem nos Estados Unidos. E a gente estava namorando, ele, olha, é só um ano, eu vou fazer um concurso interno e tal, tu iria? E eu disse, pois é, para um ano eu iria. E eu disse, quem é que vai concorrer contigo na Embrapa? E ele falou o nome de umas pessoas, um era da FAO, um era da não sei de onde, né? A Embrapa sempre com aquele nível. Eu disse, será que ele vai entrar? Eu acho que não vai passar. E ele tirou o primeiro lugar. E aí ele me apareceu, estamos indo. E aí foi uma coisa assim, né? Fui com as minhas filhas, mas eu fui para passar um ano. E aí veio a pandemia. Então, assim, por isso que a gente ficou 4 anos, ficamos presos lá. Então, e aí foi um desafio, porque assim, eu fui para passar um ano, as minhas filhas estudando inglês, as filhas dele também. Foi um novo rearranjo familiar da vida moderna. E quando veio, fiquei lá. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque eu comecei, o que eu vou fazer? Eu digo, eu vou conhecer a pecuária americana. Claro. Já tô aqui, né? Eu tô aqui, e aí tem um fato engraçado, Paulo, porque daí eu fui fazer um curso em Oklahoma, no Texas, aí eu descobri os lugares onde tinham cursos para produtores e tal, e eu queria de produtora, não queria, nas faculdades tem muito. Sim. Tipo, onde eu morava ali tem a faculdade da Pensilvânia, a Penn State, tem a Maryland University. Eu fui a vários cursos, porque eles têm um trabalho de extensão muito legal, sim. Que é muito legal. E até a divisão é bem feitinha, né? Muito legal. Pessoal que dá, o professor que dá 70, 30. Isso é muito legal, assim, porque tinha que ter aqui no Brasil, né? Os professores, ou eles são 70 ciência e 30 extensão, ou 70 extensão e 30 ciência. Então, eles têm sempre nas... E vai do perfil do professor, vai do perfil né? do professor, porque é muito legal. Então, assim, ou tu podia... Então, eu fiz vários cursos nas universidades voltados para dos extensionistas, dos professores extensionistas, para a turma da pecuária, no meu caso, da pecuária. Mas eu tinha necessidade de ir para, assim, porque daí curso é rápido, 2, 3 dias, o americano não é o brasileiro, que a gente interage, conversa, né, aquela coisa toda. Daí, a minha sorte, que daí eu fui descobri um no Texas, que era uma imersão de 10 dias, num hotel, tipo, aqueles assim de coach pra pecuária. E aí, né, chego eu lá, eu não tinha vacina ainda, eu de máscara, né, chego eu lá na aula, todos sem máscara, né, todos assim, super anti-vacina, aquela coisa do produtor americano raiz, que pensa no texano religioso, com 4, 5 filhos, aquela coisa mais assim, umas 4 mulheres, todos casais, umas 4 mulheres, inclusive amamentando durante a aula, né, tapando a criança. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E o seu marido me perguntava, eu digo, meu marido tá trabalhando. Eles não conseguiam entender porque a gente não trabalhava junto. Eu digo, 2 rendas, não dá, né? São muitos filhos, nós temos, tem 5 gurias para sustentar, nós temos que fazer uma coisa. Aí foi muito legal, porque dentro desse grupo, Paulo, tinha o Dustin. O Dustin é um americano que morou 5 anos no Brasil e fez Exalc. 3, 4 anos depois foi pro Texas. E o Dustin é um apaixonado pelo Brasil. Mora lá, ele até é vice-presidente de um banco para pecuaristas, e aí eu vi ele tomando um tererê, eu digo, não acredito. E ele um branco, chapelão, vermelho, sabe? Um gringo. Eu digo, o que aquele gringo tá tomando um tererê? Eu digo, onde é? E era tererê mesmo. Eu disse... Aí eu disse, where are you from? Né? Achando, ele disse,
brasileira. Aí fizemos uma amizade, aí ele me introduziu nesse grupo de americanos, porque ele tinha vários amigos lá, e aí eu fui super aceita no grupo, e aí eu fiquei participando desse grupo que tinha visitas a propriedades rurais. Aí o produtor, que é diferente, eles não abrem a estância, a não ser que tu vá fazer uma viagem, tipo Miguel, Beef Point, eles não são assim que nem aqui. Se tu me disser, Yara, vamos lá na tua estância de Paulo, quando é que tu quer ir? Vamos lá, leva a tua turma, vamos gravar. O brasileiro tem, a gente é muito hospitaleiro, sim, a gente não vê essas características boas, a gente normalmente se critica, mas a gente é muito hospitaleiro. Então eu consegui entrar graças a ele, e aí conheci coisas fantásticas, o Texas todo, parte seca do Texas, como é que eles trabalham, umas coisas interessantes, assim, por exemplo, a gente estava no meio do Texas, numa região que é uma cabeça para 20 hectares, outra região era uma cabeça, uma vaca para cada 60 hectares, e aí no meio, assim, tem umas casinhas para caça, porque eles adoram. Aí tá, a gente no meio, quando vê, eles abrem, tiram debaixo da casinha uma treco cheio de arma. As armas, assim, eu não sabia, mas armas, sim, eu acho que de guerra, sim. Que os produtores podem ter, porque é uma questão de defesa defesa territorial. E aí, qualquer coisa a gente... Mas assim, era um armamento, pra mim, de guerra, né? Com o coração na mão, Paulo. Mas assim, super interessante tu ver isso no dia a dia, porque a gente sabe que os americanos têm essa coisa com as armas, mas eu não sabia que era tanto, assim, sabe? A quantidade de armas e com luneta. Ainda mais no Texas ainda. Que eles são mais, mas assim, eu me lembro que eu fiquei meio chocada. Mas é interessante de ver, porque daí, por exemplo, essas áreas que eu conheci são todas reservas do estado, que eles pagam pro produtor colocar gado, inclusive para evitar incêndios, a questão da reciclagem de nutrientes. Então, assim, daí tu vai vendo os programas de governo que tem, por exemplo, porque tu conserva as aguadas $30 mil, porque tu tu não botou fogo, é mais $20 mil. Então, aí eu digo assim, aqui eu quero produzir. Pô, aí fica bacana. Aí eu disse, não. Aí quando tu conta pra eles, a gente, né, que não pode, que tu tem o nosso código florestal, que é fantástico, que a gente não sabe vender isso, mas que a gente tem a conservação das nascentes, que a gente tem isso, eles ficam assim, tá, mas e quem é que paga por isso? Quanto tu ganha? Nada, eu pago. Não, mas e se tu não... Eu pago, né? Se tu faz uma pastagem, por exemplo, o pousio, que eles chamam, né? Tu ganha. Dependendo, claro, cada estado americano tem a sua legislação, mas no Texas, por exemplo, não tem tanto pousio, mas Oklahoma, algumas regiões que tem, tu ganha por isso, porque o teu campo tá parado, tu tá ganhando. Então, assim, eu quero vir pra cá. Sem falar na questão do seguro agrícola, que é uma coisa fantástica, porque ele não é só um seguro agrícola, Paulo, ele é um seguro de renda. Então, se der uma seca, tu igual tem o seguro que se tu vendesse, sei lá, 30 mil quilos por ano de carne, tu vai receber. Então, é muito interessante, assim. Eu fiquei apaixonada. Eu digo, olha, se o Brasil não der certo, eu venho pra cá, vou investir aqui, porque é muito legal. E a cultura, a paixão deles pelo campo, eles são muito, muito, muito tradicionais e, ao mesmo tempo, a sociedade urbana tem esse carinho por eles. Eles também feição, né? E eles têm muitas cadeias curtas, que eu acho super interessante, que a nossa legislação é mais complexa. Por exemplo, essas Lavras do Sul, essa região que a gente está empobrecida, digamos, que é a minha metade sul, se nós pudéssemos fazer cadeias curtas, por exemplo, eu vendo meu gado, vou vender para ti, tu quer, Paulo, fim de semana para tu fazer o teu churrasco aí com teus 3 filhos e a pequena que tá vindo. Vou te mandar... é caro fazer isso aqui, né? Tu não tem nem tantos frigoríficos disponíveis para tu ter a tua marca. É um processo mais complexo. Lá é muito fácil, a legislação é fácil, tu junta 10 produtores, então tu já consegue o traseiro tu consegue colocar bem, o dianteiro tu já manda, eu me lembro que eles tinham um negócio que os dianteiros eles estavam mandando pros presídios lá. Então, assim, mas pagam um baita preço. Então, eles têm, sabe, o negócio flui de uma forma muito mais rápida, sem burocracia. Parece que o governo confia mais em você, né? Porque se você disser para alguém que a sua carne é assim, assim, assado, e você assinar, o seu tá na reta. Tá na reta, né? Tá na reta. E se tu fizer alguma coisa errada, tu tá preso. Você tá preso, é isso aí. A punidade, aí é questão, né? Lá o que funciona, a punidade, as pessoas temem o erro. Aí. E aqui, como a gente nada dá nada, ninguém teme nada. Então, assim, foi muito legal essa experiência. Legal. Eu faço parte desse grupo até hoje, então eu visito, eles já vieram me visitar. Então, assim, acham belíssimo o Brasil, acham, quando eles entram nas nossas estradas, pra tu ter uma ideia, Paulo, eu tenho 50 quilômetros de estrada de terra, sendo que 10 é dentro, eu sou uma propriedade encravada entre outras duas, né? Ou tu chega de helicóptero ou tu não chega. Então eles ficaram... E aí eles pegaram um carregamento. E o carregamento, assim, um dia de chuva, eles disseram, olha, vocês carregam nessa estrada, porque o asfalto deles passa na porta. Vocês são guapos. Eu digo, somos. Então eles ficam muito impressionados, assim, como a gente é eficiente dentro da porteira, todo o nosso trabalho, ficaram encantados, a nossa eficiência, o gado, acho que eu não sei qual era a visão que eles tinham do Brasil,
Mas ao mesmo tempo eles dizem, mas da porteira pra fora, coitados de vocês. É verdade. Eu lembro que eu tava assistindo eu acompanho um podcaster muito famoso que é o Luciano Pires, né, do Café Brasil. E ele fez o circuito da ProSoja. Ele sempre conta essa história nos podcasts dele, né, que ele, numa dessas viagens da ProSoja que ele fez o circuito lá, ele sentou numa mesa e tinha um grupo, porque lá sempre tem grupo de americano, estrangeiro que tá visitando, né. E aí ele tava conversando com o cara e o cara falou assim, cara, eu não consigo entender vocês. Vocês não têm estrada, vocês não têm armazém, a infraestrutura, energia elétrica, vocês batem de pau a pau com a gente, cara. Imagina um dia que vocês tiverem tudo isso aí, né? E sem incentivo governamental. Sem nada, na raça mesmo, né? Então, assim, a gente é muito bom no que faz. Não conseguimos vender a imagem do que nós somos bons fazendo. E ainda tem um monte de coisa que atrapalha, né, cara? Imagina se a gente conseguisse tirar essas pedras do caminho, se olhassem com carinho, né, para o setor rural. É impressionante. E aí, quando tu visita outro país, Paulo, tu fica muito chocado. Sim. Porque, claro, a gente vivendo esse dia a dia que nós vivemos, acaba que não se para pensar e poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer e que tirar tá dentro. Então, assim, tu fica impressionado. Legal. O mercado financeiro também é muito interessante. Tu que gosta dessa parte de economia. A parte de confinamento... É toda... Quem gerencia é o pessoal do mercado financeiro. Sabe tudo do mercado financeiro. É economista, não é... Olha, vamos travar aqui, pool. É impressionante, assim, as ferramentas que eles têm. E o confinamento te permite isso também, né? Porque você tem um controle maior, né? Tem um controle maior, mas eu digo, são jogadas, eles têm mais risco nas jogadas que eles fazem, pela função do milho, aquela coisa, mas assim, é outro negócio, assim, pra tu entender, é outro business, assim, é mais complexo. Eu fiquei mais na cria, né? Na parte que eu gosto mais, porque nos confinamentos eu achei de uma complexidade muito grande. O confinamento, a velocidade é assim, a velocidade, né? E eles têm o risco, daí tu pode travar, daí se tu não trava, daí tem a outra. É mais confuso que o nosso. Eu acho que a gente tá evoluindo no Brasil pra isso, nessas questões mais financeiras, do mercado financeiro mesmo, tá evoluindo muito rápido no Brasil, mas como eles já fazem isso há anos, então tem mais ferramentas, tem muitas ações em bolsa, enfim, tem mais margem para eles jogarem lá. Sim. Mas foi super interessante, pô. Eu lembro que a gente foi uma vez para os Estados Unidos com um grupo de produtores lá de Mato Grosso. Eu conto essa história aqui direto, né, cara? Eu aproveitar que você tá aí falando. Eu lembro que tava um grupo assim, tava num confinamento, uma fazenda de pecuária, não lembro se era confinamento, acho que era um confinamento. Aí um dos produtores que estava com a gente no grupo, né, fez uma pergunta. Falou assim, você sabe certinho o custo de produção? Mas sabe quando o cara recebe a pergunta e ele não entende a pergunta? É pior do que não saber a resposta. Aí, assim, cara, óbvio que eu sei, né? Isso aqui é o meu negócio. Sim. Tipo assim, sabe quando o cara não entendeu a pergunta? A pergunta eu te entendi. Tipo assim, cara... Você não tá me perguntando isso. Isso não é uma pergunta que se faça, isso aí é básico. É normal, é básico. A gente tem que saber isso aqui. E a gente ainda tá nessa, vamos calcular o custo, o cara não sabe o custo de produção. Imagine, né? Aproximado, enfim. Exatamente. Então, a visão já mostra, né? Já mostra. Que o cara respondeu. E eles não gostam de abrir, isso é interessante também. Eles não abrem. Então, assim, eu consegui algumas aberturas de tanto tá ali, perguntar, e eu falava muito do meu. Como eu não sou concorrente, até foi uma coisa engraçada, Paulo. Porque aí eu aprendi depois, porque o americano é muito objetivo e direto. Então, assim, não vai perder tempo. Eu me lembro que nessa primeira semana eles têm um momento de fazer o network. Aí tinha 10 minutinhos. Aí, boa tarde, eu sou o Paulo, sou a Yara, tá? Aí, você é da onde? Eu sou do Brasil, tô morando lá, eu moro lá, tá? Tu vai fazer negócio aqui? E eu digo, não. Aí, então não vou perder meu tempo contigo, vou falar com o fulano, prazer. Eu me lembro que eu levava aquilo, meu Deus. Doía no coração, né? O cara nem... Né? Aí depois aí eu comecei a aprender a manha. Disse, talvez, o que tu me sugere fazer pra eu conseguir evoluir na conversa? Né? O que tu me sugeria fazer? O que tu teria pra me oferecer? Aí a gente, olha, dá pra fazer isso e tal. Daí como a gente é estrangeiro, daí tem muitos empecilhos, aquelas coisas todas. Mas eu adorei, uma experiência bárbara. Volto lá sempre quando eu vou. É muito legal também, Paulo, as feiras agropecuárias lá, né? Sempre tem um rodeio junto, a PBR lá, que eles adoram os brasileiros, porque os brasileiros fazem muito sucesso. Mas é bonito de ver, né? Assim, no Mato Grosso, na região central, tem muito, né, dos touros. Mas lá é um show, né? Uma coisa. Eles conseguem, de 80 mil dólares. Eu fui numa das finais da PBR em Las Vegas, era 80 mil pessoas. É um negócio assim, tu fica, meu Deus, sabe? Milhões, mas eles conhecem os brasileiros, a bandeira do Brasil eles já conhecem, que a gente é muito bom, né?
Eu acho massa que tudo eles conseguem transformar em entretenimento, né? Tudo. Não, eles Assim, eu gosto de beisebol, por incrível que e pareça. Tu entende, Paulo? Não, eu entendo. Meu pai jogava beisebol. Meu pai é japonês. Olha, eu não consegui entender até hoje. Eu fiz uma aula, não sei se eu não entendi o inglês, olha, não houve jeito. Aí eu lembro que eu fui para os Estados Unidos e falei, cara, eu quero assistir um jogo de beisebol. Eu fui em Chicago, eu fui assistir o jogo do Chicago Cubs. O jogo de beisebol, pra quem não entende, é chato para caralho. Eu achei. É muito chato. Eu achei, Paulo. É um negócio muito né, atrativo, assim. Não é à toa que ainda tem muitos pais, né, criança que não se interessa, porque é um esporte mais monótono, né? Mas eu achei interessante que eles conseguem trazer entretenimento por um jogo monótono. Sim, e aí jogam as coisinhas. Aí daqui a pouco tem a câmera do amor lá, do beijinho, não sei o quê, sim. Então isso eu acho muito legal, porque tudo vira comércio. Comércio. Não, eles para fazerem dinheiro é uma coisa impressionante. É impressionante a capacidade deles. Tudo é negócio, tudo é... E é até engraçado, Paulo, porque eu acho até que eles não sabem se relacionar. Como as minhas gurias estudaram na middle school, que é sexta série, segundo grau, eles parecem que eles não sabem ficar juntos se não tiver um motivo. Então, ou é negócio, ou é um jogo, ou é um trabalho. Sabe essa coisa que a gente fica de papear? Sim. Vamos tomar um mate, vamos dar uma conversa. Eles não sabem. Porque eles têm muita coisa de não perguntar, que é falta de educação. Se tu não perguntar, tu não flui numa conversa. Sim. Se tu não me fizer uma pergunta, eu não te responder, não te perguntar, a conversa morreu. Então, eles são extremamente educados, eu acho, todos eles, mas eles não perguntam. Então, não perguntando, tu fala e... Então, eles não sabem se juntar se não tiver uma conversa. Senão eles não conseguem se juntar. E uma coisa outra que eu achei muito legal dos Estados Unidos, que eu não sabia que só lá, eu achei interessante, eram as famosas stockyards. Eu não sei se tu chegasse a visitar. Os stockyards eram os lugares onde eles iam comprar, o gado gordo ficava estocado e tinha uns remates de gado gordo que os açougues, os frigoríficos levavam. Então, tem em Chicago, tô falando porque tu falou, tem em Chicago, agora não existe mais, mas ainda tem no Texas, tem em Oklahoma ainda tem pequenos, mas isso revolucionou eu não sabia que a carne, a indústria frigorífica americana, ela revolucionou a indústria comercial americana, porque o Tom Ford, ele montava os carros naquela função, eu acho que levava 3 dias para montar um carro, e ele conheceu um dos frigoríficos em Chicago, nessa parte dos stockyards, e descobriu as linhas de montagem, no nosso caso as linhas de desmontagem, e fez dessas linhas de desmontagem, ele teve a ideia de fazer as linhas de montagem. Então um carro que levava 4 dias ele fazia em 28 horas, alguma coisa assim. Então se tu for em Detroit, tem um museu da Ford que mostra ele visitando um frigorífico. Então assim, e aí com isso os vagões refrigerados, depois que abriram em função da carne, eles fizeram as linhas férreas para distribuir também para o resto dos Estados Unidos. Então, já tinha, mas fizeram mais pelos vagões refrigerados. Então, a carne trouxe uma revolução pro América, pro país como um todo, tão interessante que a gente não sabe. Eu digo assim, eu penso, a gente pode fazer tanta coisa que quando eu vejo isso, olha, se fizeram isso, imagina que o Brasil não pode fazer, já que a gente não tem quase nada disso, né? Legal. Em termos de desenvolver um país como um todo, né? Yara, pra gente ir pros finalmente aqui, não, né? eu falo, tu viu, passa, né, Paula? O tempo passa e isso é muito bom. Eu vou falando, nem deixei tu perguntar, tu faz uma pergunta não, já. Não, mas é isso aí não, o papo é isso aí. Breno 10. Se você pudesse deixar aí um conselho, né, pra alguém que está vivendo hoje o que você viveu lá no passado e está colhendo hoje os frutos, né, de um trabalho tão legal. longo, tão cara, legal. o que você poderia dizer, cara? Eu diria 3 coisas. Eu acho assim, a gurizada nova. Não tenha medo de pedir e pagar por assistência técnica. Eu até hoje, né, eu tô com 50 semana no início do mês. Paulo, eu até hoje pago por sempre pessoas que saibam mais que a gente. Conhecimento tem que ser pago. Se tu consegue livre acesso, enfim, mas assim, tem profissionais excepcionais no mercado, então eu acredito que tenha que ter essa assistência técnica. Se trabalha em família, tem que ter alguém de fora, tem que ter alguém que coordene a governança. E hoje tem muitas empresas dando essa consultoria em governança familiar. Então, se tu é filho, teus pais estão vivos, são jovens ainda, e tu vai entrar no negócio, tem que ter uma governança, tem irmãos, para isso ficar muito, muito claro, muita transparência para não ter briga no futuro. Acho que nem eu te comentei, a minha irmã, né, Paulo, eu tenho salário, sempre esse salário foi ajustado. Esse salário foi por uma governança que eu tenho um indexador, então assim, não fui eu que me dei o salário, não foi ela que quis me pagar, então tem terceiros no negócio. Isso eu acho super interessante para não entrar no desgaste familiar, porque
O agro já é apaixonante por si só, já é algo assim visceral, porque é o campo onde tu foi criado, o teu cavalinho, né, onde tu brincava, aquela coisa. Aí tem a família, que é visceral também. As famílias sempre são relações, tem os irmãos, aí depois entram os agregados. Então tem que ter isso, acho que já começar. Pensar sempre no coletivo. Eu acho que em algum momento da tua vida tu tem que fazer essa doação ao coletivo. Tempo, né? Ao coletivo. Eu doei 10 anos da minha vida ao coletivo. Hoje eu tô mais seletiva, porque senão tu fica só no coletivo, tu também não trabalha nas tuas coisas, né, Paulo? Tu acaba... Eu me lembro, assim, até época da Farsul, eu saía, deixava pra atender reuniões, enfim. Mas igual, eu sigo no podcast, que é algo que a gente doa o nosso tempo pra tentar desenvolver conhecimento. Sigo no CIT. Faço parte também do grupo o GPB Rosa, que é o grupo das mulheres lá, pela Érica. Elas vieram, Lilica, toda aquela turma vieram passar aí uns dias comigo aqui no Sul, no inverno, andaram a cavalo, acharam o máximo, a friagem, não achavam que era tão frio. Sim. Enfim, então eu diria que seria o coletivo, né? O coletivo muito. E a humildade, Paulo. Às vezes tu vê uma gurizada tão nova, tem muito que aprender, vão levar na cabeça, assim, mas isso só torna eles mais fortes. Seriam meus 3 conselhos. Então, governança, ter pessoas de fora, coletivo e humildade. Seriam meus 3 conselhos para essa gurizada que tá começando aí com 25. Legal, cara. Muito bom. Bom, Yara, quero agradecer. Eu que te agradeço, Paulo. Adoro a tua história. Tempo. Adoro a tua história, que é bem eclética, né? Começou no leite, aí depois a parte economia corte e agora na comunicação, que é maravilhoso, que é tudo que a gente precisa. E nada como ter esse teu conhecimento, todas as áreas que tu passaste. Sim, é muito bom. Sem conhecimento, eu não conseguiria fazer um podcast tão bom também, Paulo. Eu vejo assim, porque a tua pergunta sempre é muito inteligente de alguém que entende. Então, às vezes, a gente participa de alguns que a pessoa faz uma pergunta que tu vê que a pessoa não tem, aí não tem a credibilidade que precisa ter. Sim, então, parabéns pelo teu podcast. Agradeço, vai ter 1000 anos aí pela frente. Não, muito bom, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. Tudo que você tem desenvolvido, a comunicação. Manda um abraço para todo mundo do Agronautas. Tá, lá pode também, deixar. Né, Amanhã a gente tem agenda aqui com os nossos patrocinadores. Vamos visitar todos os estandes aí. Show, tá? Maravilha. E para quem quiser seguir o seu trabalho, como que a gente pode acompanhar? Tu sabe que eu sou mais antiga. Não é das redes. Não sou das redes, Paulo. Eu não sou. Nos Agronautas aparece. Eu tenho meu canal, meu Instagram, que é bem... É só me dizer que assistiu, então. Diária te assistir com o Paulo que eu abro. Mas eu sou mais... sou mais do tempo antigo. Eu sou do telefone. Pra ter uma ideia, Paulo, eu sou do telefone. Tu tá de aniversário, eu ligo, tá? Sou desse tempo. E eu gosto que me ligue, que daí tu resolve. Porque às vezes tu fica no áudio, no WhatsApp, e é só um telefonema, tu resolve, né? Mas aí é só me seguir ou nos Agronautas, né? Que tá, ou me pedir que... Pelo Instagram, no privado ali, que eu abro, a gente conversa. O Instagram do Agronautas é Os Agronautas. Os Agronautas e até recebi também, para terminar, um documentário que vai sair, né, Netflix. Eu vi no seu LinkedIn. Isso, no Netflix. Vai sair ou no Netflix ou na National Geographic, sobre o gaúcho. A nossa tradição é bem legal, que é o cara que fez, é um cara que está tentando buscar povos primitivos. Até falei, olha, tem que filmar no Mato Grosso, que nós temos o gaúcho, o vaqueiro, que é outro que é o homem do campo, né? Enfim. Sim. E eles agora vão para outro local, mas aí quando sair também, aí eu posso te dar e tu faz a propaganda, que eu acho que vai ser bem legal, assim. Vai ser legal. Mostrando fazer corda, sabe? A corda, encilhar, o mate foi muito falado. Então, assim, fazer um arame, sabe? A função do arame, do aramador. Então, assim, coisas que ele acredita que nos próximos 50 anos vão desaparecer. Ele disse, já tá, mas ele disse, próximos 50 anos não vai ter isso, então vou fazer um documentário que vai valer muito lá na frente. Então foi todo gravado lá na estância, foi muito legal, massa. Os drones, foi uma coisa fantástica, assim. Então, eu adoro essa função, adoro receber gente, eu adoro comunicação, mas não sou das redes, mas assim, pessoalmente eu sou bem acessível. Muito bom, muito obrigada, bom. Paulo, obrigada a todos vocês, obrigada a quem está nos filmando ali. Muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Yara aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raízes do Agro, ele cresce quando você participa junto com a gente. Então siga o Raízes do Agro em todos os agregadores de podcasts e também acompanhe aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, só buscar por @Grupo Piscin no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Se você dá uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato também para saber um pouco mais sobre as tecnologias que eles estão colocando no mercado aí, só coisa boa, certo? Muito obrigado de novo, agradeço, Yara. E eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, nos amoia a horta. Não, boa. Essa não, é bárbara. Obrigado, viu, Yara?
aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.